Olá pessoal, muito boa noite a todos. Quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês aqui na nossa aula, na nossa segunda aula do curso, aqui de capacitação para professores. E hoje vou dar um start inicial, sobre algumas considerações importantes acerca desse processo de ensino, e sobre o qual vão se basear basicamente as nossas aulas, as aulas a partir de amanhã, que são aulas bastante específicas, em cada um daqueles pontos que nós citamos, e discutimos na aula de ontem. Então, assim, são acerca dessas adaptações que se fizeram necessárias aí na questão do ensino, que houve a necessidade de uma mudança, de como o professor, o docente, ele está ministrando aula, E aí, assim como eu enfatizei muito ontem, essas mudanças elas ocorreram, estão ocorrendo e elas vão permanecer, de uma maneira bastante importante após a pandemia, após o retorno aí das aulas presenciais, mesmo de uma maneira híbrida, mesmo de uma maneira ou 100% presencial. Então, assim, um aspecto importante, que tem que ser considerado é que esses três pilares, sobre os quais estão fundamentadas todas as mudanças, que nós poderíamos citar, além de outras, claro, a questão estrutural, a questão de uso de equipamentos, que eu vou falar isso também na aula, com vocês ao longo aí dessa semana, ao longo desse curso, mas que de uma maneira geral nós poderíamos encaixar em alguma dessas categorias. Então, assim, a questão da comunicação é dos primeiros aspectos, em relação à questão dessa questão da pandemia. Danilo, como assim? A comunicação com os alunos, por exemplo, vocês estão me assistindo agora por uma plataforma online e aí vocês podem estar no ambiente de trabalho, vocês podem estar em casa, vocês podem estar realizando uma atividade, outra atividade, em consonância com assistir essa aula. Então, são diversos cenários, que mudaram o padrão de comunicação entre docente e o aluno. É claro que já se tem uma vertente e uma briga muito grande, há alguns anos, sobre aquela questão da quebra, da ruptura daquele ensino mais tradicional, que vê o professor como aquele ser lá que sabe tudo e o aluno como um mero receptor de informações. Isso daí a gente está cansado de ouvir, mas a coisa agora ela se transformou de uma maneira mais real. Esse padrão de comunicação virtual ele teve transformações importantes, porque nós passamos de um ensino, um ensino online, um ensino virtual, e esse ensino virtual ele fez com que as pessoas elas tivessem um modo diferente de como ela enxerga a informação que chega até você. Eu até comentei na aula de ontem que hoje é uma briga muito grande pelas informações que chegam até nós. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas assim, é site de notícia, é rede social, são o próprio convívio social. Então tudo isso, ele briga por atenção, de todos nós, inclusive dos alunos, e principalmente quando se trata de adolescentes, e a gente pode considerar ensino fundamental, médio e inclusive ensino superior, porque muitas vezes também nós podemos pensar que o ensino superior ele tem uma certa diferença, em relação a outros ensinos, para o pessoal já tem uma característica mais madura, mas também tem algumas considerações que devem ser realizadas. Então, o padrão de comunicação ele mudou. E aí, consequentemente, a recepção dessas informações ela também alterou. A briga por atenção é muito grande. Daí a necessidade, de usar as famosas metodologias ativas. Apesar de que hoje as pessoas estão, usando essas metodologias ativas de uma maneira muito errônea, de uma maneira muito errada. Como assim, Danilo? E não é realizando uma crítica. Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem isso simplesmente por não conhecerem,
né, a aplicação correta de uma aprendizagem ativa, de uma metodologia ativa, como é falada. Mas note, eu vejo muitas pessoas, eu vou entregar um artigo para os alunos, né, os alunos vão ler, e aí vão fazer um seminário, vão dizer o que entendeu, e aí vão discutir. Só que note, uma aprendizagem ativa, ela não é somente baseada nesses pilares, de você entregar um material ao aluno, ou a famosa sala de aula invertida, né, que as pessoas fazem muito, e fazem muito de maneira errada, e acabam chamando isso de metodologia ativa, em que o pessoal somente aponta um conteúdo a ser lido no livro ou na internet, e ali esse conteúdo o aluno deve ministrar uma aula, né, um seminário ali para os outros colegas. Mas note, é uma estratégia válida? É válida. Só que ela deve ser usada da maneira correta. Ou seja, ali nada mais é do que uma tentativa de prender a atenção do aluno em um determinado conteúdo, né, para haver algo novo, né, entre aspas, em que o aluno possa ter uma participação mais complementar, mas que muitas vezes, né, ele acaba só cumprindo uma determinada meta, ou seja, indo ali para frente da sala, ou mesmo no ambiente virtual, né, em que isso foi muito realizado, e dizendo ali meia dúzia de frases decoradas, né, que nada mais são do que só uma tentativa de obtenção de nota, né, que é o fim final da questão na cabeça do aluno, de muitos professores, é o meio final ali da questão da aprendizagem. Mas note, a aprendizagem do aluno, ele deve estar pautado em muito mais aspectos, né, do que esse. Porque note, quando se trata do aprendizado em si, né, que o aluno obteve, e eu até falei isso na aula de ontem, esse aprendizado ele deve estar pautado não somente na nota de uma prova, e principalmente agora, né, falando dessa questão da comunicação, briga por atenção, né, desses discentes. Então essa aprendizagem ela não deve fundamentar-se, né, e aí eu já estou adiantando alguns conteúdos que nós veremos aí nas próximas aulas. Ele não deve fundamentar-se somente na nota do aluno, porque a nota ele não vai refletir, né, como ele, principalmente em um ambiente virtual, não vai refletir a questão da aprendizagem. Porque note, eu posso receber uma prova de vocês, né, na minha casa, que por um e-mail, por uma plataforma, né, nós vamos falar também dessas ferramentas digitais da Google, né, as ferramentas da Google que estão sendo muito utilizadas, e aí há alguns recursos que ainda não são explorados, né, por grande parte dos docentes, e aí merecem ser explorados. Mas note que eu posso receber uma prova de vocês e eu posso pedir para outra pessoa, né, resolver essa prova. Eu posso estar com alguém aqui do lado, eu posso pesquisar, e lógico que isso não está refletindo no meu aprendizado, isso está refletindo somente a minha capacidade de resolver uma prova. E não é isso que a gente quer, né, de uma maneira geral. Então, esses três pilares, de uma maneira geral, eles sustentam, né, as diversas transformações que a pandemia trouxe, né, no sistema educacional de uma maneira geral. E é sob esses três pilares que nós vamos fundamentar o nosso curso, né, a partir de amanhã. Na aula de ontem, na aula de hoje, né, eu estou fazendo basicamente uma introdução aqui bem rápida, e aí deixando o pessoal se acostumar, né? Muita gente ontem não conseguiu acessar a aula, não conseguiu acessar, receber o e-mail com o link. Então a gente só está se adaptando. E note que esses processos, às vezes, eles refletem problemas que acontecem durante o ambiente virtual, durante essas aulas online. Ou seja, é claro que aqui a gente não se conhece, né? Não temos um vínculo ainda solidificado, mas que às vezes uma dificuldade de acessar a aula, uma dificuldade de estar assistindo a aula, de saber para onde você será direcionado para assistir essa aula, ele pode ser uma deficiência, né, que o docente tem, e há uma necessidade da gente reconhecer isso. Porque às vezes as pessoas ou têm vergonha, né, de dizer que não sabem alguma tecnologia ou não entendem, ou não querem, né, simplesmente aprender. E essas duas ideias, né, elas refletem de uma maneira muito negativa na questão do ensino, porque se você não domina, né, de uma maneira adequada essas ferramentas, automaticamente você não
consegue usar elas na sua totalidade. E aí o aluno não consegue ter essa percepção de que ele está recebendo um conteúdo bom, que ele está recebendo um conteúdo solidificado. Nós temos que desconstruir algumas ideias. Nós temos que desconstruir que uma aula boa é somente aquela aula que dura 4, 5 horas. Nós temos que desconstruir essa questão da prova. Nós temos que desconstruir, né? Eu não estou dizendo que você vai deixar de passar a prova para seus alunos, mas eu estou dizendo que você tem que ter métodos alternativos em que você consiga ter um direcionamento e ter uma visão melhor de como esse aluno está aprendendo, se ele realmente está aprendendo, né? O processo de comunicação, ele deve variar nas suas formas. Os processos que você vai tentar chamar a atenção desse aluno no meio de tanta informação que a gente tem hoje. Olha só, nunca se teve informação, né, na humanidade, acesso à informação como se tem hoje. É um computador, é um celular, é a televisão, é o rádio. Então tem muitos veículos de comunicação. E aí são estratégias que devem ser trabalhadas para o docente para aprender essa atenção. Ah, Danilo, mas eu não preciso aprender a atenção do aluno. Ele aprende se ele quiser. Mas note, as coisas não funcionam bem assim. A gente tem que imaginar que os alunos eles estão inseridos em ambientes sociais. Às vezes ele pode estar passando por uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, e todos esses aspectos elas influenciam no interesse que o aluno vai ter em sua aula, no interesse e na perspectiva de aprendizagem que ele vai ter em relação àquele conteúdo. Então, assim, é em cima desses 3 pilares que nós vamos trabalhar, né, o nosso curso aqui basicamente, e falar basicamente daqueles itens que eu citei ontem, a questão de ferramentas síncronas e assíncronas, de instrumentos para utilizar na hora da aula, de aprendizagens ativas, e eu acho que de posse dessas ferramentas você conseguirá ter um melhor aporte em relação ao direcionamento da sua aula, né, seja lá qual for a área. Tudo bem, pessoal? Então a aula de hoje foi uma aulinha curta, mais introdutória. Se preparem para as aulas a partir de amanhã, que elas vão ser um pouco mais densas, um pouco mais conteudistas, mas que a aprendizagem também ela vai ser muito efetiva. Eu acredito que os conhecimentos gerados elas vão permitir, né, um direcionamento bem mais eficaz, né, da questão do ensino nos diversos níveis, né, de aprendizagem aí, e há consequentemente com um preparo, né, para você docente agir, né, durante o período aí depois da pandemia, depois do retorno das aulas presenciais. Tranquilo? Então eu aguardo vocês na nossa aula de amanhã, efetivamente começando o nosso conteúdo, né, no mesmo horário, às 20 horas. Um forte abraço para vocês, até amanhã, tenham todos uma ótima noite.